Fala galera, o assunto é sério, mas vamos tentar fazer com que esse assunto seja abordado sem alimentar o que eu vou criticar, que é o ódio entre as torcidas. A Leila Pereira resolveu aparecer novamente falando do Flamengo. Eu juro pra vocês que eu tentei várias vezes gravar esse vídeo e sempre que eu gravava eu ficava revoltado com as coisas que ela falou, com o porquê eu ficava revoltado, porque eu acho que ela alimenta o ódio entre as torcidas, de graça, mas eu fiquei assim, cara, eu não posso fazer a mesma merda que ela. A Leila Pereira falou de três coisas no podcast do Palmeiras. A primeira foi sobre o adiamento da partida entre Flamengo e Fluminense, que já aconteceu há um tempão. O adiamento da partida, ela lançou dúvidas sobre ele, porque o Flamengo e Fluminense formam um consórcio para gerir o Maracanã. Cara, vamos lá. A Leila Pereira é uma pessoa que milita no esporte, mas ela não faz bem para o esporte como a maioria dos dirigentes do futebol brasileiro. E eu não excluo o BAP, presidente do Flamengo, disso. Não é porque eu sou flamenguista que eu vou excluir o BAP das bravatas que ele profere. Mas ela, sendo do esporte, ela sabe muito bem que a CBF definiu que qualquer time que tiver atraso em seus voos de igual ou superior a 4 horas pode pleitear o adiamento da partida. O time do Flamengo, ao voltar de uma partida da Libertadores, teve 9 horas de atraso. O Flamengo, para não falar direto com a CBF, primeiro falou com o Fluminense. Não pediu ao Fluminense. O Flamengo falou com o Fluminense. Fluminense, vou pedir o adiamento da partida, para que o Fluminense já se preparasse. Eu acho que esse tipo de postura, apesar de eu discordar muito da diretoria do Flamengo em vários aspectos, inclusive na demissão do Felipe Luiz e na contratação desse passaporte aí, do Lex Luthor da Shopee ou Vitor Pereira 2.0, eu acho que foi uma postura legal. Você vai pedir o adiamento, você avisa primeiro o seu adversário e não a CBF. Depois você informa a CBF, ó, meu voo atrasou 9 horas. Por que eu critico o fato da Leila falar isso? O fato de ela falar isso, num primeiro momento, só gerou críticas contra ela porque ela usou o Flamengo, tentou usar, como cortina de fumaça porque ela está passando por um momento de críticas da própria torcida do Palmeiras, que vem um pouco insatisfeita com o desempenho do clube, porque a torcida, que faz parte do dia a dia do clube, muita gente despreza, mas faz parte, se não fosse a torcida, o clube não teria o lucro que tem, ela está insatisfeita com o desempenho dado o investimento que foi feito. Apesar dela saber que o Flamengo poderia pedir o adiamento sem consultar o Fluminense, apesar dela saber que o Flamengo, ao consultar o Fluminense, foi mais uma questão de cordialidade, ela lançou dúvida sobre esse adiamento. Por quê? Porque criticaram o empréstimo que o banco dela concedeu, começou a negociar com o Vasco da Gama 2 semanas antes do jogo entre Palmeiras e Vasco da Gama. Olha só, por que criticaram esse empréstimo? Vamos colocar os pingos nos is. A torcida do Flamengo hoje lança dúvida sobre esse empréstimo e muitos dirigentes, como o BAP, soltam bravatas sobre esse empréstimo por culpa da própria torcida do Vasco. O Vasco vinha num viés de alta em 2025 quando enfrentou o Palmeiras e perdeu de 3-0 no Allianz Parque. A própria torcida do Vasco, e eu tenho vídeos de vascaínos aqui no meu canal falando em alto e bom som que para ganhar deles tem que pagar tantos milhões. Falando do empréstimo. Palmeiras só ganhou da gente porque pagou. Aí lança essa dúvida, que é ruim para o campeonato, é deletéria para o campeonato. Óbvio, eu acredito que o Pedrinho e nem os jogadores iriam se comprometer, se corromper nesse nível. Mas se fosse, era caso de investigar e ponto final. Do empréstimo, não falaria nada. No entanto, em várias ligas do mundo, esse tipo de prática, quando um banco tem relacionamento direto com o dirigente de um clube, ele não pode emprestar para outro clube da mesma divisão. Porém, nós temos casos de sucesso também. Na Alemanha, o Bayern de Munique, ele, não foi um banco, emprestou dinheiro diretamente para o seu principal rival, Borussia Dortmund, porque estava atravessando uma crise financeira. E a visão do Bayern foi a seguinte: o meu principal adversário não pode passar por essa crise porque vai me afetar. É uma visão até que seria muito legal dos outros dirigentes terem. É um assunto que cabe debate, mas ela sabe, e o BAP sabe disso, mas eles alimentam a suspeita, atacam a idoneidade do campeonato e dos outros clubes para poder gerar o quê? Cortinas de fumaça ou ódio
entre as torcidas. Eles querem, na prática, eles não querem que os torcedores se matem, apesar deles provocarem isso. Eles querem, na prática, só criar um ambiente onde a CBF vai se sentir pressionada em decidir algo contra eles. Isso faz mal ao futebol, não importa qual é o clube que você torça. Outra coisa que a Leila Pereira falou foi da questão do adiamento do jogo, que ela falou, não, que ela deixou de falar, foi que apesar da CBF usar como parâmetro que o adiamento da partida será concedido a qualquer clube que tenha atrasos na chegada ao local ou no retorno do jogo anterior, ela não falou em nenhum momento que o Palmeiras, o clube dela, pleiteou o adiamento de uma partida contra o Corinthians porque seria em Barueri, porque no dia do jogo tinha show no Allianz Parque. E aí eu linko com a outra crítica que ela fez. O Flamengo e o Fluminense contrataram uma empresa para gerir shows no Maracanã. Aí ela foi e usou de uma bravata do BAP, que também faz mal ao futebol, não estou passando pano pro BAP, falando, quer fazer show, muda de ramo. Nesse ponto, a Leila Pereira está muito errada. E nem os jogadores dela devem concordar com ela. Concordam enquanto tem contrato. Quando sair, com certeza vai discordar. Por que, Leila? O Flamengo e o Fluminense contrataram uma empresa para gerir o gramado e outra para gerir shows. E vão fazer shows sem enfiar nos cornos dos outros clubes o gramado sintético. É bem simples. Esse ponto das críticas infundadas, das críticas, das narrativas distorcidas, elas ocorrem com todos os dirigentes. A Leila é só mais uma, tá? Só que ela usou o nome do Flamengo e eu sou flamenguista. E me revoltou. Só que quando eu fui pesquisar o assunto, eu iniciei pesquisando sobre o assunto com raiva do Palmeiras. Os meus primeiros vídeos eu estava aqui xingando o Palmeiras, injustamente. Quem me segue há mais tempo sabe que eu sou fã inveterado de futebol, de jogos e de animes. Eu coleciono futebol de botão. Eu tenho inúmeros botões do Palmeiras, inúmeros do Corinthians, do Vasco, do Botafogo, do Fluminense. Aliás, de todos os times da Série A, Série B e Série C do Campeonato Brasileiro eu já tenho. Porque eu gosto de futebol. Eu sou Flamengo, torço sempre pro Flamengo, mas eu gosto de futebol. Eu já assisti jogo até da J-League, da Liga do Japão. Porque de madrugada não tinha nada para assistir, fiquei procurando, achei um jogo da J-League e fui assistir. Então, essas coisas, para quem gosta de futebol, faz mal. Sabe por quê? Porque quando a gente vai querer levar nossos parentes no estádio, quando a gente vai querer ir para o estádio com os nossos entes queridos, nem todos torcem para o mesmo time e nem sempre a gente consegue ir. Ou vocês esqueceram dos torcedores do Flamengo que foram agredidos ao tentar ir no jogo contra o Fortaleza lá na Arena Fonte Nova? Eu acho que é Fonte Nova, agora eu não lembro. Lá na Arena do Fortaleza. Cara, pura ignorância. Eram flamenguistas que moravam lá em Fortaleza querendo ir ao jogo e foram agredidos por cidadãos que torcem para o Fortaleza. Esse ódio não nasceu com esses cidadãos. Esse ódio foi impregnado pelos dirigentes. E isso acontece com Flamengo e Palmeiras, com Corinthians e Palmeiras, com Corinthians e Flamengo. E assim vai, com Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Botafogo e Vasco. Entendeu? Isso vai acontecer com todo mundo, Corinthians e Vasco. Mas afeta a gente, não afeta eles. Esses dirigentes que fazem alimentam esse ambiente odioso, eles não sofrem com isso. Quem sofre somos nós quando vamos para o estádio. E a gente fica brigando entre a gente. Pessoas que, sem falar de futebol, vão sentar com a gente no bar para poder comer um petisco, tomar uma cerveja, um chopp. Para quem não bebe, uma Coca-Cola, um suco de laranja. Eles não estão nem aí para isso. Aí você vê um jogo lá no Nordeste, ou no Norte, não lembro, entre dois times da segunda divisão, que o maluco arrancou um vaso sanitário do banheiro e tacou de cima do estádio, levando ao óbito uma pessoa. É esse o tipo de exemplo e ambiente tóxico e odioso que esse tipo de narrativa mentirosa, porque a senhora Leila tem como saber que ela está mentindo, tem como saber que ela está distorcendo. A mesma coisa com o BAP. Ele tem como saber que ele está mentindo, ele tem como saber que ele está distorcendo, mas eles não se importam com o que vai acontecer com você quando você for ao estádio ver o jogo do seu time, seja ele qual for o seu time. Por isso que nesse vídeo em si, eu não quis poupar ninguém. Eu quis falar da insegurança que a gente sofre por culpa desses meliantes que são dirigentes de futebol, que provocam e constroem continuamente um ambiente tóxico sem assumir a responsabilidade. No final, eles vão para casa tranquilos, ricos, confortáveis, enquanto tem gente indo para o hospital
vítimas da violência do ambiente que eles montaram pra gente. É uma pena que esses canais tenham essa função social deletéria para o futebol. E para quem quiser criticar, também tem uma entrevista recente do BAP para o canal do Flamengo, que é igualmente deletério. E se você for ver, você vai encontrar em vários outros, com vários outros presidentes de clube. O mais recente foi esse da Leila, que, na minha visão, ela usou como cortina de fumaça porque a torcida do Palmeiras está querendo mais qualidade condizente com o investimento que foi feito no Palmeiras e os jogos do Palmeiras, pelo menos amigos meus que são palmeirenses que me passam isso, porque eu só vi o último jogo do Palmeiras contra o Santos, e os jogos do Palmeiras têm sido ruins, o desempenho do Palmeiras tem sido ruim. E isso, opinião deles. Palmeirense que discordar pode, fique à vontade. Eu só vi o do Santos, então não tem base para falar. Um jogo, vou falar que todos os jogos são. Não tem como. Eu só fiz esse vídeo para reflexão, tá, galera? Não caiam nas bravatas dos dirigentes dos seus clubes. Nem o flamenguista nas bravatas do BAP, nem os palmeirenses nas bravatas da Leila. Eles só querem ganhar vantagens extracampo. Eles não estão preocupados com a qualidade do futebol, não estão preocupados com a segurança no futebol, não estão preocupados com o ambiente tóxico que eles criam. Não estão. Eles estão preocupados apenas em conseguir usar esse ambiente tóxico e tumultuado como cortina de fumaça para a incompetência deles. É isso que eles querem. Fazer o quê? Galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço e até a próxima.